Nesta apresentação vou partilhar uma experiência pessoal e as reflexões sobre essa experiência pessoal de incorporar a inteligência artificial generativa no ensino superior, numa disciplina que eu ministro já há muitos anos aqui na universidade, que é Criatividade e Inovação. E dentro dessa experiência vou então organizar as minhas ideias nestas 6 áreas. Vamos então começar com as categorias do uso da inteligência artificial. Quando pensamos na utilização da inteligência artificial generativa no ensino superior, temos que pensar como é que a vamos incorporar, no sentido de decidir a extensão dessa utilização, dessa incorporação. E então temos uma primeira categoria em que a inteligência artificial generativa não é permitida o seu uso, à exceção de áreas, uma área muito específica, que é, digamos, a verificação da parte escrita em si. Por exemplo, verificar o português ou verificar o inglês, ou eventualmente ajudar a expressar as ideias que já foram expressadas pelo aluno manualmente, expressá-las melhor com a ajuda da inteligência artificial generativa. No nível seguinte, o aluno é permitido usar a inteligência artificial generativa, mas para tarefas bastante específicas. Vou dar um exemplo: tenho uma colega em que os alunos têm que criar um portfólio e o portfólio tem que ser apoiado por, digamos, ajudas visuais. Digamos, eles têm que apresentar ajudas visuais nesse portfólio, e ela permite que a inteligência artificial generativa possa ser usada para gerar essa parte visual do trabalho. Para o resto não, é só para essa parte visual do trabalho. Todo o trabalho de pesquisa que está por detrás, digamos, da criação do trabalho visual, não pode usar a inteligência artificial generativa. E depois temos uma categoria 3, em que a inteligência artificial generativa é parte integral da avaliação. Ou seja, o aluno pode usar a IA da forma que entender, dentro dos parâmetros digamos, do uso justo da inteligência artificial e digamos, não cair nas ofensas académicas. Mas há uma grande liberdade para usar a inteligência artificial, e nesse domínio, na categoria 3, que é a categoria, a experiência que eu vou partilhar, portanto, os alunos nesse trabalho tinham toda a liberdade para usar a inteligência artificial generativa como entendessem. Dentro da categoria 3, eles são apoiados e motivados a usar a inteligência artificial de forma extensiva. E isso tem por trás um objetivo que é, digamos, levar os alunos a desenvolver as competências e a demonstrar a capacidade de usar as ferramentas de inteligência artificial com eficácia e de forma crítica, de forma a abordar, digamos, e ultrapassar problemas complexos, tomar decisões com informação adequada e gerar soluções criativas. E, portanto, no fundo, na categoria 3, a inteligência artificial passa a ser, digamos, um foco importante da avaliação, porque permite aos alunos a oportunidade de demonstrar o uso eficaz e responsável da inteligência artificial. Em inglês é all-in, o aluno consegue, digamos, tem a oportunidade de usar a inteligência artificial como entender. No caso deste trabalho, e já vou explicar um pouco o trabalho, no caso deste trabalho, os alunos têm, digamos, a possibilidade de usar a inteligência artificial de várias formas. Como, digamos, um motor de possibilidades. E neste contexto, a inteligência artificial cria alternativas, formas alternativas de expressar uma ideia.
Neste caso, os alunos escrevem prompts, perguntas que lhes permitam examinar respostas alternativas. Por exemplo, eles têm que criar ideias, tem uma parte criativa. E então eles podem pedir à inteligência artificial para criar essas ideias alternativas. Outra possibilidade tem a ver com aquilo que se chama o oponente socrático, digamos, em usar a inteligência artificial como um contra-argumento, de forma a ajudar a desenvolver ideias e a ver e a observar as ideias de ângulos múltiplos, de perspectivas múltiplas. E então aqui as prompts, as perguntas que são questionadas no sistema de inteligência artificial seguem muitas vezes a estrutura de uma conversa ou de um debate. Podem também usar a inteligência artificial como um coach, um treinador de colaboração, e neste contexto a inteligência artificial permite a grupos de alunos pesquisar e resolver problemas em conjunto, e aqui neste contexto eles trabalham em conjunto para encontrar informação que lhes permita completar as tarefas. E finalmente como avaliador, em que eles podem usar a inteligência artificial generativa para dar feedback sobre o trabalho produzido. A inteligência artificial permite inclusive pedir para avaliar de 0 a 10 ou de 0 a 100 determinado trabalho que se tenha efetuado, e para dar feedback como esse trabalho pode ser melhorado. Portanto, não é só uma avaliação numérica, mas também pedir recomendações de melhoria para o trabalho. E, digamos, esta capacidade da inteligência artificial de ser usada para múltiplas tarefas, neste trabalho específico, existe porque o trabalho é muito adequado, o trabalho que os alunos são obrigados a fazer é muito adequado ao uso da inteligência artificial. Para explicar a natureza do trabalho, convém identificar, digamos, as características do trabalho. Os alunos têm que aplicar conhecimento sobre desenvolver um produto novo e têm que aplicá-lo a uma proposta de um evento inovador para uma organização, para uma empresa local real. Portanto, isto não é só no papel, os alunos visitam essa empresa, pode ser um restaurante, um hotel, pode ser uma discoteca, um bar, pode ser uma atração. As empresas vão variando, mas eles têm um estudo de caso real em que eles visitam a organização, são, digamos, recebidos pelo diretor ou diretora e vão ser, digamos, informados das características da organização, das estratégias, dos recursos que a organização tem, das prioridades, e depois, durante o semestre, eles desenvolvem a proposta, que depois apresentam também em pessoa ao diretor, que normalmente vem à universidade assistir às apresentações. E há 3 âncoras importantes para o novo evento. A primeiro é que tem que refletir o ambiente da organização, o ambiente interno e externo da organização. O segundo é que tem que demonstrar a capacidade de aplicar criatividade no desenvolvimento desse novo evento. E o terceiro é que tem que ser suportado por um caso de negócio, portanto o business case tem que estar também apresentado com análise financeira, análise de mercado e por aí adiante. É uma proposta de negócio completa que para ao nível da proposta, o evento não é implementado, mas é uma proposta, digamos, robusta ao nível da criatividade e digamos, do caso de negócio por detrás da proposta apresentada. E ele é adequado à inteligência artificial porque ele é composto por variadíssimas tarefas individuais. Por exemplo, começa com a parte diagnóstica, em que os alunos têm que produzir uma análise PEST e uma análise SWOT.
A partir daí, eles têm que também fazer aquilo que se chama análise de portfólio do produto. Depois da parte de diagnóstico estar completa, começam então a parte do planeamento, que é a estratégia de crescimento através da matriz de Ansoff. Depois têm que desenvolver aquilo que chamamos os critérios essenciais para o novo produto, digamos, os parâmetros que o novo evento, seja ele qual for, os parâmetros que esse novo evento tem que cumprir, e isto inclui a questão do mercado-alvo também, e quando, digamos, essa parte de desenvolvimento está, dos parâmetros está completa, então os alunos começam a desenvolver a própria ideia, a gerar a ideia e a avaliar essa ideia. E depois de gerar e avaliar, é um processo dinâmico, não é tão linear assim, mas digamos, é um processo dinâmico em que eles muitas vezes têm que gerar e avaliar e depois voltar a gerar e avaliar. Eles eventualmente acabam com um novo produto e têm que produzir o business case que apoia, digamos, esse novo conceito de evento. E então o nível 3 de uso da inteligência artificial generativa é adequado porque os alunos não têm qualquer chance de chegar à inteligência artificial generativa e com uma prompt ou com duas prompts fazerem o trabalho. Na verdade, eles têm que usar a inteligência artificial generativa de forma independente para cada uma destas tarefas e, eventualmente, para algumas tarefas em conjunto. E então, digamos, não é um uso fácil e um caminho curto para chegar à resposta. Na verdade, e vamos falar nisso daqui a pouco, na verdade, foi uma das dificuldades, foi que os alunos, digamos, chegaram à conclusão de que não era tão fácil assim usar a inteligência artificial generativa neste trabalho e que para dar resultados úteis necessitava de bastante trabalho por detrás, que eles muitas vezes não estão preparados para fazer porque eles estão habituados a usar a inteligência artificial generativa de uma forma mais simplista. Então há aqui uma série de áreas a considerar quando a gente introduz a inteligência artificial generativa numa disciplina, nomeadamente quando adotamos o nível 3, em que a inteligência artificial generativa faz parte do trabalho em si, de uma forma extensa. A primeira tem a ver com adicionar questões da inteligência artificial generativa a um currículo que já é bastante intenso e uns momentos de avaliação que já são bastante intensos. É digamos, a analogia do lençol curto. Já temos um lençol curto em que temos 11 semanas para desenvolver um novo produto que inclui todas aquelas ferramentas e aqueles passos que eu acabei de explicar. E agora, em cima disso, temos que usar tempo para conversar, apresentar, treinar os alunos sobre a questão da inteligência artificial generativa. Então foi um desafio, digamos, adicionar mais esta parte às aulas em si, mas também à avaliação, porque eles têm 15 minutos para apresentar e agora também tinham que abordar mais um tema no final da apresentação, que é como é que eles usaram a inteligência artificial generativa. Então foi um desafio que teve que ser pensado, porque como o lençol é curto, a gente tem 11 semanas para entrar, digamos, este elemento da inteligência artificial, teve que sair alguma coisa, mas não era fácil tirar nada. Então houve ali uma ginástica necessária para conseguir adicionar mais este conteúdo sem prejudicar a essência do trabalho, que é o desenvolvimento de um novo evento. O segundo elemento que tive que ter em consideração foi relativo ao acesso às ferramentas de inteligência artificial, e aqui temos, digamos, questões relacionadas com o acesso em si, se as ferramentas estão disponíveis ou não, mas também se estão disponíveis de forma igual, porque muitas destas ferramentas são pagas, alguns alunos podem pagar, não tem problema, outros não podem pagar, e portanto, como é que vamos gerir esta situação para que os alunos, todos eles, tenham acesso em boas condições às ferramentas de inteligência artificial? Felizmente, a maior parte dos alunos utilizou o ChatGPT,
que tem uma versão bastante poderosa que é gratuita e, portanto, ao longo do tempo não se verificou, digamos, dificuldades grandes no uso da inteligência artificial. Foi uma questão que teve que ser pensada, mas por via do ChatGPT 3.5 ser grátis, que já é uma ferramenta bastante poderosa, acabou por não se revelar na prática um assunto que teve que ser ativamente gerido. Um terceiro elemento tem a ver com a questão do uso, onde pode ser usado e as limitações desse uso. Por exemplo, quando os alunos têm que fazer a análise PEST, a análise PEST exige uma análise do ambiente externo da organização hoje, mas algumas versões da inteligência artificial generativa não têm, digamos, a sua base de dados atualizada. Por exemplo, a versão 3.5 do ChatGPT não usa, ou não usava na altura, os dados mais recentes. Creio que os últimos 2 anos não fazem parte da base de dados. E, portanto, não faz muito sentido usar o ChatGPT para ajudar a buscar informação que ajude na análise PEST, porque essa informação não está atualizada. Então, foi importante alertar os alunos para essa situação, que o acesso e o uso da inteligência artificial pode não ser igualmente benéfico para todas as tarefas que eles tinham que usar. Eles tinham que avaliar também as limitações da inteligência artificial para cada um dos usos ou para cada uma das tarefas que eles tinham que cumprir como parte deste trabalho. Um outro aspecto foi a necessidade de desenvolver competências. A inteligência artificial é uma coisa bastante recente, não é? Há 1 ano e pouco atrás praticamente ainda ninguém falava. Hoje, em pouco tempo, passou a ser, digamos, uma ferramenta acessível e usada com frequência. Mas os alunos, quando chegaram à disciplina e a ter que usar a inteligência artificial, na verdade tinham ou poucos conhecimentos ou nenhuns mesmo. Havia alunos que nunca tinham usado. E, portanto, houve um trabalho importante de desenvolver essas competências, por exemplo, em relação a prompting, em falar das ferramentas que existem e por aí adiante. Já vamos falar um pouco mais de prompting. Daqui a 10 anos, se calhar, isso já não vai ser necessário, porque os alunos começam a aprender mais cedo na escola, eventualmente. E o outro aspecto teve a ver com, dentro do desenvolvimento de competências, com a necessidade de desenvolver competências de prompting. A inteligência artificial responde consoante a nossa pergunta. E, portanto, prompting, creio que não existe uma palavra em português, mas prompting é a pergunta que nós fazemos. Dentro do prompting, passámos algum tempo a explorar as questões de prompting, a fazer exercícios. Foi importante salientar a questão da qualidade das perguntas, das prompts, e aqui no contexto deste trabalho os alunos foram motivados a usar prompts que incluíam o papel. Por exemplo, um consultor de uma empresa, da melhor empresa de consultoria de empresas que existe, a tarefa que tem que pedir, não é? Dá-me ideias. Qual é o propósito, o objetivo? Então tinham também explicar que é para uma proposta de um evento inovador, também incluir portanto, a empresa e alguns constrangimentos que possam existir. Então, em termos da estruturação das prompts, os alunos foram também treinados nesse sentido. E dentro deste contexto, muita da mensagem foi explicar que é importante a contextualização em termos da teoria e do negócio. Por exemplo, em termos da teoria, não é só dar-me ideias. Um dos assuntos que nós abordamos são as técnicas de criatividade. Então, eles podem usar o conhecimento que eles obtêm sobre técnicas de criatividade para criarem melhores prompts. Por exemplo, usa esta técnica, por exemplo, o reverso da premissa. Usa esta técnica ou o novo contexto, seja qual for a técnica de criatividade. Portanto, os alunos foram motivados a usar a teoria que eles aprenderam na aula
na criação das prompts. E também as características do negócio, como, por exemplo, constrangimentos que o negócio, que a empresa possa ter. Foram encorajados também a experimentar e a melhorar as coisas consoante o feedback que iam tendo. Portanto, uma atitude proativa, por oposto a chegar e fazer, fez uma vez, está bom, e pronto, segue para a próxima tarefa. Portanto, foram motivados a insistir e a melhorar e a tentar várias versões para ver qual é a que resulta melhor. Também foram motivados a usar prompts estruturadas, por exemplo, prompts sequenciais, em vez de pedirem tudo de uma vez, pedir aos poucos, porque a inteligência artificial gosta dessa sequenciação, principalmente em tarefas mais complexas, e portanto houve, digamos, uma preocupação em treinar os alunos na área das prompts. Uma das questões que foi interessante de observar foram as barreiras psicológicas. Nós partimos da premissa que os alunos estão todos entusiasmados pelo uso, mas isso não se verificou. Uma pequena proporção estava, mas a maioria, na verdade, não estava entusiasmada com o seu uso. E quando tivemos uma conversa sobre a falta de motivação para usar, houve várias razões que foram enumeradas. Uma delas foi que é mais trabalho do que eles esperavam. Eles estão habituados a usar a inteligência artificial de uma forma muito simplista. Uma pergunta básica e normalmente a resposta é o suficiente para o que eles precisam. No entanto, num trabalho desta natureza não funciona assim. Eles têm que existir, têm que reformular, têm que usar teoria e, portanto, ficaram um pouco chocados com o trabalho que era necessário para obter informação útil que lhes possa ser útil no trabalho. Outro aspecto foi a questão dos resultados limitados. Muitas vezes, mesmo tentando e existindo, a inteligência artificial não conseguia dar, digamos, um output que fosse muito utilizável. Houve também uma questão, principalmente no início, porque até aquele momento, isto foi no segundo semestre de 2023-2024, portanto de fevereiro a maio de 2024, e até aquele momento havia uma comunicação da universidade muito forte de que não era aceitável usar a inteligência artificial generativa, a não ser para as questões do nível 1 que abordámos anteriormente. E então os alunos ficaram um pouco confusos, como é que é? Podemos usar ou não podemos? Será que se usarmos vamos ser apanhados digamos, a quebrar as regras da universidade em termos de ofensas académicas? E então houve um trabalho de acalmar os alunos de que não, que eles podem usar, e mesmo se eles fizessem alguma coisa errada eu não ia considerar, digamos, como um problema, porque é nível 3 e, portanto, à partida não haverá problemas. E outra barreira foi o medo da dependência, em que os alunos partilharam que eles estão com medo, ou estavam com medo de usar, com medo de ficar dependentes da inteligência artificial, de não conseguirem fazer trabalhos a partir daí sem usar a inteligência artificial. Então tive que gerir esta questão psicológica. A consequência foi que demorou um pouco a eles entrarem no ritmo, e a partir do terceiro terço, então eles lá encarrilharam e passaram a usar de forma mais, digamos, intensa, mas até lá foi um processo muito lento, o que foi uma surpresa, porque eu antecipava que eles ficassem todos entusiasmados e começassem a usar desde o início. Estou quase a terminar. Um ponto final para explicar numa forma diferente como eu utilizei a inteligência artificial para apoiar os alunos. Nós temos sessões que são informais, em que, como foi o primeiro ano que eu estava a usar, eu também não sabia muito bem quais eram os assuntos, quais eram os problemas, que apoio é que eles precisavam, e então o que eu fiz foi gravar essas interações. Normalmente são aulas mais práticas, gravei-as e depois, com a ajuda de um software, reduzi os ficheiros a menos de 30 minutos, depois utilizei a inteligência artificial para transcrever
portanto, essas gravações e tive que reduzir por 30 minutos porque a TurboScribe só permite grátis ficheiros até 30 minutos. E depois utilizei o ChatGPT para fazer sumários das nossas conversas e partilhei esses sumários com os alunos. Vamos ver aqui um exemplo. Então, isto é uma mensagem que eu enviei aos alunos a dizer, tivemos esta conversa hoje. Normalmente enviava no mesmo dia porque, digamos, a inteligência artificial, a transcrição e a análise da transcrição pelo ChatGPT é uma coisa rápida, de segundos. E depois editava um pouco para retirar algumas partes ou clarificar algumas partes que precisassem de clarificação e enviava nesse mesmo dia aos alunos. E então pode ser o foco das conversas, por exemplo, tínhamos falado no mercado-alvo, o que é que tínhamos feito mais, que é o processo interativo, que acabei também de conversar, a questão de eles muitas vezes agarram-se emocionalmente à ideia que gerem, que criam, e isso depois é uma barreira ao progresso, porque a ideia ainda não é uma boa ideia final, e então falámos desse tema, e portanto a inteligência artificial permitiu-me resumir o conteúdo daquelas conversas com muito pouco esforço, porque foi gravar, transcrever e depois pedir ao ChatGPT para diz-me os pontos principais, as verdades nesta conversa, e o ChatGPT é muito bom a responder a esse tipo de perguntas, e no mesmo dia enviado imediatamente aos alunos. Não só quem estava lá podia, digamos, às vezes estas conversas informais são caóticas, nós umas vezes falamos de uma coisa, depois passamos para outra, depois voltamos à primeira, então fica às vezes difícil isolar os temas individuais e através da inteligência artificial eu consegui resumir esses temas principais e ajudou os alunos, digamos, a situar-se melhor em cada um desses temas. E os alunos deram um bom feedback, a dizer que gostavam bastante destes resumos, porque lhes permitia precisamente identificar, digamos, as ideias-chave que tinham sido conversadas.